Boa noite. Então, vamos executar aqui o traçado desse sólido em perspectiva isométrica. Então, como foi falado em aula, para a gente traçar um sólido em perspectiva isométrica, o primeiro passo é traçado dos eixos. Então, para traçar os eixos, a gente primeiramente traça uma horizontal, uma linha horizontal. Vamos traçar aqui uma linha horizontal. Então, a gente traça uma linha horizontal. Em seguida, a gente traça uma reta perpendicular a essa horizontal. E nessa reta perpendicular estará localizado o eixo Z. Para traçar o eixo X, a gente posiciona o esquadro de modo que o ângulo de 30 graus faça 30 graus com a horizontal. E aí, a gente traça aqui o eixo X. E para traçar o eixo Y, a gente inverte aqui o sentido do esquadro de 30 graus, ó, e traça aqui o eixo Y. Então, o primeiro passo é o traçado dos eixos da perspectiva isométrica. Então, feito isso, a gente vai observar o nosso sólido e vai se perguntar o seguinte: qual é o menor pedaço de sabão que eu preciso ter para modelar esse sólido na escala 1:1, né? Então, eu vou ver o seguinte: eu vou observar que o comprimento tem que ser 1,5, a altura 2,5 e a profundidade 4, certo? Então, essas são as maiores dimensões desse sólido. Então, se eu localizar aqui, eu posso fazer aqui o eixo X, Z e Y. E aí, eu posso... Como é que eu vou transportar essas medidas para cá, né? Eu estou vendo aqui que o comprimento dele é 1,5. Então, eu vou aqui com o meu escalímetro, na escala 1:100, e marco aqui no eixo X, do mesmo modo que aqui, eu marco 1,5. Então, eu marco aqui 1,5. Eu sei também que no eixo Y é 4. Então, eu venho aqui com o meu escalímetro na escala de 1:100 e marco 4 unidades, certo? E o eixo Z, 2,5. Então, eu venho aqui com o meu escalímetro na escala 1:100 e marco os 2,5. Marcados esses pontos, os quais eu vou, inclusive, escurecer aqui com a canetinha preta para ficarem visíveis, o que eu vou fazer? Eu vou traçar paralelas aos eixos, passando por esses pontos. Então, eu vou traçar paralela. Eu vou traçar aqui uma paralela ao eixo Z, passando pelo ponto 1,5, né, aqui do comprimento. Vou passar uma outra paralela a Z, passando aqui pelo ponto 4. Vou passar uma paralela
a Y. Passando aqui pela altura, que é o 2,5. Vou passar uma outra reta, paralela a essa que eu acabei de traçar, passando aqui por esse ponto extremo que eu já tracei. Isso vai delimitar a outra aresta da face superior do meu paralelepípedo envolvente. Então, eu vou traçar e vou traçar paralelas a X, ó, passando aqui pela altura e pela altura, só que lá na face posterior. Então, eu finalizo o traçado do meu paralelepípedo envolvente. Recapitulando, eu tracei os eixos, marquei sobre os eixos os pontos das dimensões máximas nos eixos x, y e z, e por meio desses pontos eu tracei paralelas aos eixos, passando pelos pontos marcados. E com isso, eu finalizei a construção do meu paralelepípedo envolvente, que é exatamente o pedaço de sabão referente ao sólido na escala 1:1. Só que o meu sólido, ele não é só esse paralelepípedo envolvente, ele precisa ser cavado uma parte dele aqui, né? Um paralelepípedozinho. E quais são as dimensões desse pequeno sólido? 1,5, 1,5 e 0,8. Então, eu venho aqui no X e marco 1,5. Venho no Y, venho no X e marco 0,8. Venho no Y e marco 1,5. E venho no Z e marco 1,5. E aí, novamente, por esses pontos, eu traço paralelas aos eixos. Vou traçando as paralelas aos eixos, ó. Para marcar os limites do sólidozinho que eu vou ter que cavar. Aqui, as paralelas a Z. E por fim, paralelas a Y. E com isso, eu delimitei aqui o meu sólidozinho que eu vou ter que cavar. Então, para finalizar, eu tenho que prestar atenção no seguinte: quais as partes que eu preciso ressaltar para que esse sólido corresponda a esse, né? Então, eu preciso ressaltar, e aí eu vou escurecer aqui, escurecer com a caneta mais grossa, para ficar bem evidente. Então, vamos escurecer aqui as arestas. Essa aqui não está escrevendo muito bem. Vamos ver aqui a verde. Então, vamos aqui dando ênfase às arestas. Do nosso sólido.
E aí a gente chega num ponto que a gente vai ter que parar para observar o seguinte: quais arestas eu vou ter que ressaltar se eu quero dar a entender que a parte foi cavada? Então, se eu ressaltar essas arestas aqui, eu vou dar a entender que o sólido está aqui. Então, nesse caso, eu vou ter que ressaltar as arestas interiores. Então, ó, agora é a vez de ressaltar as arestas interiores, para que a gente deixe claro que essa parte foi tirada. E aí nós finalizamos a construção do nosso sólido em perspectiva isométrica. Então, fazendo uma pequena retrospectiva, o que nós tínhamos? Nós tínhamos aqui um desenho e precisávamos replicar esse desenho. Então, a primeira coisa que a gente fez foi traçar os eixos na perspectiva isométrica, né? Que a gente traçou uma horizontal, depois uma perpendicular a essa horizontal, e em seguida, dois eixos, formando um ângulo de 30 graus com a horizontal. Esses eixos a gente fez por meio do traçado com os esquadros, certo? Então, traçados os eixos, nós olhamos para o nosso sólido, né? Identificamos as maiores dimensões, 4, 2,5 e 1,5, a altura, comprimento e profundidade. Marcamos nos eixos, o eixo do comprimento é o X, eu marquei 1,5, o eixo da profundidade é o Y, eu marquei os 4, o eixo da altura é o Z, eu marquei os 2,5. Em seguida, por esses pontos 1,5, 4 e 2,5, eu tracei retas paralelas aos eixos passando por esses pontos. E com isso, nós determinamos aqui quem? O paralelepípedo envolvente. Então, eu novamente olho para o meu sólido e vejo, mas o meu sólido não é o paralelepípedo envolvente, eu preciso retirar um pequeno sólido daqui. E que dimensões vai ter esse sólido? Vai ter, eu olho aqui novamente e vejo que vai ter 1,5 no eixo Y, 0,8 no eixo X e 1,5 no eixo Z. Então, eu venho novamente para o meu desenho e marco 0,8 no X, 1,5 no Y e 1,5 no Z. E novamente eu traço paralelas aos eixos passando por esses pontos. Feito isso, é só ressaltar a parte do meu sólido que vai indicar que ele está conforme o desenho, ok? Entendido? Então, muito obrigada, até a próxima.